Oi, eu sou a Fran e nesse vídeo nós vamos ver todos os detalhes de todos os blocos de pontos técnicos que fazem parte aí do plugin de blocos dinâmicos. Vamos ver? Estou aqui com o meu arquivo geral da biblioteca completa direto, que vocês também recebem, tá? Muita gente gosta de ter esse arquivo para ver um geral, todos os blocos. É aqui que eu monto, né, todos os kits que já estão lá na pastinha também, onde vocês baixam os arquivos, né? Então a gente tem todos os kitzinhos meio que prontos, por exemplo, lava-roupa, chuveiro, então todos os registros, pia, que facilita muito na hora que a gente vai inserir no arquivo, né? Para não precisar inserir um ponto de água, um ponto de esgoto, né? Montar toda a vida. O kitzinho a gente insere já o kit pronto. E aí você pode vir aqui, montar o seu, ou dentro dos seus próprios arquivos e salvar direto no plugin. Então fica bem tranquilo e é um arquivo aqui de apoio para vocês. O que a gente vai ver nessa aula? O que tem dentro de todos os blocos? Eu acho que eu nunca fiz uma aula tão completa como vai ser essa, porque de fato a gente vai ver todas as configurações. Às vezes o pessoal nem sabe que o bloco faz aquilo que ele faz. E aí muita gente também pergunta, ele não faz isso? Não, ele faz sim, tem que entrar lá em tal lugarzinho e acha. O que a gente tem que saber aqui, né? Eles são blocos dinâmicos, então a gente vai precisar usar aqui a ferramenta de componentes dinâmicos e aí vamos já fazer atalhos para isso, tá? Porque a ferramenta interagir eu coloco no i do meu teclado, então quando eu clico i, ele já seleciona esse botãozinho. E as opções de componente, aqui, eu coloco no N. Então, toda vida que eu seleciono alguma coisa, tá fechado, eu seleciono e clico N, ele já aparece essa opção de componente aqui para mim. Então, isso facilita e por isso que muitas vezes eu nem uso isso aqui na minha área de trabalho. Eu deixo limpo porque as duas coisas que eu mais uso estão em atalhos. Então, fica a dica, não precisa usar o mesmo atalho que eu, mas recomendo que use um atalho. Então, você seleciona um bloquinho, clica na letra, né, ou no botão, no atalho que você quer e ele já vai abrir as opções aqui. Primeiro bloco deles, a gente tem aqui o ponto elétrico. Temos duas versões dele, muita gente usa aqui o S como interruptor. Eu, particularmente, sempre gostei da bolinha. Pela ABNT é a bolinha de um jeito diferente, mas é a bolinha, então a gente adaptou, né? Como a norma ela não é tão abrangente para todos os blocos, a gente fez uma adaptação e a gente sempre tenta levar em consideração tudo que o pessoal falava, os feedbacks. E aí a gente chegou aqui numa formulação que ficou muito boa. Eu vou esconder aqui o meu piso só para o bloquinho não ficar falhando ali na duplicidade de face. E aí, então, tudo que eu mostrar aqui de bolinha vai ser a mesma coisa aqui pro S, tá? Eles são exatamente iguais. Então, eu vou mostrar só um, mas saiba que quem usa o S é exatamente a mesma coisa. Abrindo aqui as opções de componente, todos eles vão ter aqui a parte de situação. O que é situação? Se esse bloco ele vai ser um bloco novo, né? Vai ser um ponto novo. Se ele é um bloco existente, se ele é a modificar, então você vai mudar alguma coisa nele, por exemplo, ele tem um interruptor, eu vou passar para ter dois interruptores. Então, tecnicamente, o pedreiro não vai precisar fazer a caixinha nova, porque é só uma modificação de teclas ou de tomadas, sabe? E o remover é isolar totalmente aquele ponto ali. Então, se eu troco aqui de situação para existente, ele vai mudar a cor para azul. Se eu trocar aqui para modificar, ele vai trocar para um laranja. E se eu trocar para remover, ele vai ficar vermelho. Lembrando que blocos que estão em situação remover, eles não aparecem no relatório. Todos os outros aparecem. Eu já falei isso em outra aula, vou sempre reforçar aqui. Vamos deixar no novo, para ficar tudo verdinho. E aí, nossa segunda opção seria a altura desse bloco. Então, à medida que eu venho aqui e troco, por exemplo, a altura dele para 1,20, ele vai subir a caixinha até na medida de 1,20, sempre de eixos, tá, gente? Depois aqui, esse bloco em específico, ele tem a parte de suporte. O que é o suporte? O número de postos, né, que a gente fala que essa caixinha vai ter. E o tamanho dela. Então, a gente vai ter 2 por 4, um posto, só que na vertical. Então, esse bloquinho, ele vai ficar na vertical. A gente tem um posto horizontal, que era o que estava antes. 2 postos, 3 postos. Então, conjuntinho ali de 3 passinhos.
Ai, Fran, já sumiu aqui, o que aconteceu? A gente selecionou aqui 3 postos, por exemplo, só que os módulos aqui estão vazios, então ele vai ficar vazio. A partir do momento que eu coloco ali mais postos, ele vai ficar vazio até que eu determine aqui que tipo de posto eu quero colocar ali. Então, por exemplo, eu quero uma tomada e aí eu quero um ventilador, bem aleatório. Ao dar um ok, ele vai preencher aqui então com a tomada e com o negocinho do ventilador, né? O guiazinho do ventilador. Depois a gente tem 4x4, 2 postos, que fica um do lado do outro, ó, um do lado do outro, e aí lembrando, sempre que você diminuir, volta para o vazio, porque senão isso aqui vai contar no relatório, tá? Então sempre confirma certinho quantos aqui estão nos postos certinho, para não sair coisa errada lá no relatório. E aí, 4, 4, 6 postos, então vai ficar todos os 6 módulos aqui para ser preenchidos. E tem 2x4 cega, que é uma tampinha cega, e o 4x4 cega, tá? Como eu falei, sempre que escolher o posto, venha e coloque os módulos. Às vezes você vai estar colocando aqui um módulo e aí ele não aparece. É porque em cima não está o número de postos de acordo com o tanto de módulos que você está escolhendo, perfeito? Vou voltar aqui para uma caixinha 3.3 para explicar a questão de altura, porque eles mudam a altura. Deixa eu voltar aqui e eu vou escolher aqui tudo tomada, ó, para vocês verem. Vou botar uma de 20 ampere. A de 10 ampere não tem nada escrito e a de 20 ampere vem aqui com esse 20A do ladinho. O que é legal aqui saber? Isso aqui já tá desde das primeiras versões, mas à medida que eu mudo a altura, ele muda automaticamente a simbologia aqui embaixo do meu bloquinho, né? Se eu coloco 2,20, por exemplo, que é uma tomada alta, ele vai trocar. E ele é por um limite. Então, eu acabei dividindo. Então, de 0 a 70, se eu não me engano, é baixo. De 71 a 150 e poucos é média. E dali para cima vai ser alta. Então, ele troca isso automaticamente, tá vendo? Ó, botei no alto e já ficou totalmente preenchido. Uma coisa que poucas pessoas ainda sabem, se a gente entrar aqui dentro do bloquinho, tá vendo que eu entrei dentro dele? A gente vai ter outras opções aqui. Por exemplo, o deslocamento da legenda, se você quer deslocar ela um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. E a posição da legenda, que agora a gente fez uma forma um pouquinho diferente, que é vocês digitando o número de guias que tem, e a guia é esse tracejadinho que tem aqui, certo? E o número de símbolos. Porque às vezes você fazia um personalizado, como ele estava setorizado antes, tinha opções que vocês queriam montar que não existia ali. E aí dava um pouquinho de trabalho, né? Vocês passavam um pouquinho de trabalho para montar. Então agora eu decidi colocar assim. Então, por exemplo, se eu quero subir um nível, né, um bloquinho só, tem uma guiazinha e um bloquinho, bota 1. Se, por exemplo, aqui no chuveiro é esse caso, aqui no chuveiro, ó, este bloquinho de elétrica, ele subiu 2 guias, porque tem o guiazinho do registro e tem o guiazinho do chuveiro. Então, ele sobe 2 guias e 2 símbolos. Se por acaso aqui tivesse um outro símbolo, ia subir 2 guias e 3 símbolos. Então, isso faz com que vocês consigam aí infinitas opções de posição de legenda, tá? Não ficando mais fixo ali em uma determinada medida que às vezes não tinha opção para vocês. Outra coisa que a gente tem aqui ao entrar no bloquinho, ó, se a gente entrar, eu vou voltar de novo. Uma vez, né, selecionando ele, tem a opção geral. Entrando uma vez na legenda, a gente seleciona a legenda, então tem opções da legenda. E nos pontos que são de tomadas, se a gente entrar nele, a gente consegue selecionar um módulo, tá? O módulo a gente consegue dizer se essa altura é personalizada ou não, porque tem pessoas que gostam de, por exemplo, uma medida que tá na altura de 90, não colocar ele assim baixo, ou médio ou alto. E tudo bem, então você pode vir colocar por altura personalizada, ele fica com um Hzinho, que é de altura, e aí você pode especificar do lado qual é essa altura que você está usando. Normalmente eu deixo mesmo por setor e eu escrevo a altura de tudo, para não ficar com dúvidas lá na obra a que altura vai estar aquilo ali. E também tem a opção de escolher a voltagem, tá? E a voltagem funciona como? Se for padrão, não aparece nada. Se for 127, vai aparecer aqui do ladinho o 127. Se for
220, você vai colocar aqui 220. No caso, você poderia deixar uma 127, uma 220. Se eu não me engano, isso não é muito recomendado, mas eu já vi, tá? Então eu deixei essa opção porque tinha pessoas que queriam essa divisão. Mas se eu não me engano, isso não é muito recomendado. Então, cuidem aí das normas ao indicar aqui esse padrão de voltagem, tá? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Deixa eu voltar aqui para 60 centímetros, para ele ficar aqui embaixo. Aqui depois a gente vai ter tipos de módulos para escolher nos módulos aqui, nesses 6 módulos. A gente tem módulo cego, que vem a tampinha cega, tá? E aí a tampinha cega, ela é um X assim, quadradinho, riscadinho no caso. A gente tem interruptor simples e interruptor paralelo. E aí a diferença deles, deixa eu afastar esse aqui um pouquinho. E aí a diferença deles é que o simples, ele é branquinho, ele tem um contorno, e o paralelo, ele é todo fechado, né? Ele é todo pintado. Depois, a gente vai ter um intermediário duplo e duplo paralelo. E eu já vou explicar o que é isso aqui. O intermediário é quando a gente faz aquele circuito que tem 3. Acende num lugar, acende em outro e acende em outro. Usa-se 2 paralelos e um que vai ser o intermediário, que ele vai intermediar, ele tá no meio do circuito. Tem aqui o duplo simples. O que é esse duplo simples? Então, ele é contornado com meio branco. E é aquela tecla que tem a opção de ser bipartida. Então, em uma, eles colocam 2 teclas. E existe a opção dele no paralelo, que é a mesma coisa. Então, é uma tecla bipartida no paralelo, e aí ela é verdinha por dentro. Então, ela é branca, verde. Ela é o contrário. Depois, a gente vai ter aqui interruptor inteligente, e as 2 tomadas, a gente já viu elas. A gente vai ter o dimmer e ventilador. Todos eles vão ter legendas aqui que são mais diferentes. Aí vocês ganham, tá, as legendas do layout para colocar lá na prancha, mas muitas coisas não tem, tipo, um padrão. Então, às vezes eu pedia pro pessoal mandar referência quando pedia um bloquinho novo, e a gente foi acertando ali, a gente foi alinhando algumas coisas. Então, interruptor inteligente é um izinho, né? Então, quando você quer que o interruptor seja inteligente, ele digital, você pode usar tudo o inteligente. O dimmer, né, colocar um interruptor e colocar um dimmer embaixo, que dimeriza, né, a intensidade da luz, você pode colocar aqui também. E ventilador. Depois a gente tem pulsador minuteira, que é aquele onde dá um clique e ele volta aos poucos, usado em corredor, né, às vezes que a gente gosta de colocar, então clique, ele acende a luz, depois de um tempo ele volta e desarma sozinho. A gente vai ter aqui antena, dados de internet, esses que são assim mais de lógica, eles são com letras, né? Então, A de antena, o D de dados, depois a gente tem fibra ótica, telefone e cabo HDMI. Então, a gente tem aqui todos eles. Então, fibra ótica, T de telefone e aqui H de HDMI. Depois a gente vai ter USB, e aí eu não especifiquei USB normal e aquele USB-C, que é o novo, né? Normalmente agora tudo é USB-C, o novo. Então, eu acabei não diferenciando isso, mas você pode puxar uma setinha e indicar caso seja o antigo, né? Porque normalmente é tudo novo. E aí, furo e, por último, o vazio, que é o que não aparece nada. Quando ele é vazio, ele realmente nem aparece nenhum símbolo. Só que lembre que aqui também vai ficar vazio, vai ficar um buraco, você vai ver que tá errado, tá? O de furo é aquele que a gente usa para torneira elétrica, para chuveiro. Então, a gente usa o de furo, que não necessariamente tem a conexão, mas é um ponto elétrico que o eletricista vai fazer ali a conexão e vai deixar tudo lá pra dentro, só vai sair aquele fiozinho mesmo. Voltei pra configuração original aqui para poder explicar as outras coisas. A gente tem questão de escala, eu já expliquei na outra aula de iluminação que eles são diferentes. Aqui na escala de elétrica, ele é a escala que você quer usar mesmo, tá? Então, 25 é o padrão, se quer usar na 50, você vai digitar 50, o bloquinho vai ficar maior, coloca a medida da sua escala mesmo. O padrão, ele sempre vem por 25, porque a legenda vai ficar bem legível em planta, e o bloquinho, ele não ultrapassa, e isso me incomoda um pouco às vezes nas plantas de elétrica, que é o ponto não estar bem no local que é ele mesmo. Quando a gente pega outras plantas que não são de arquiteto, às vezes o ponto tá ali meio que jogado e não tem a medida da onde tá o ponto, né? A gente que é arquiteto gosta de cotar tudo bem certinho. Aí eu quero esse ponto a 50 centímetros, eu quero esse ponto a 1 metro, porque isso faz muita diferença nos projetos de interiores, né? Então eu gosto da 1 para 25, porque a legenda ela fica dentro, né? Tá vendo que ela fica na medida do bloquinho, ela não ultrapassa.
Então, quando a gente trabalha com escalas maiores que 1:25, acaba que, às vezes, uma coisinha do ladinho da outra fica embolado. Então, às vezes, tem que afastar, ou tem que dar um zoom, enfim. Então, eu gosto de sempre trabalhar na 1:25, mas eu sei que tem várias pessoas que usam aí na 1:50, por exemplo, e fazem essa jogadinha ali, né, botam para o lado. Voltando aqui, a gente tem, então, a opção de colocar qual é o ambiente, qual é o uso e a abreviação do uso. O uso, né, então, qual uso está destinado a esse ponto? Então, esse ponto, por exemplo, vai para uma lava-roupa. Se fosse uma geladeira, eu escreveria geladeira. Se fosse uma adega, adega, entendeu? Então, tudo eu gosto de explicar, né, especificar para onde esse ponto vai ser usado. Porque isso facilita quando um eletricista vai pegar o teu projeto para de fato fazer a contagem, né, de ampere, espessura de fio que ele tem que deixar, ou o circuit que ele vai trazer quantos disjuntores, vai fazer todo aquele cálculo. Ele precisa saber que tipo de uso vai ter aquele ponto. Porque se for um ar-condicionado, por exemplo, é um disjuntor só. Se for muitos equipamentos na cozinha, às vezes eles dividem em 2 disjuntores para uma coisa não sobrecarregar e não acabar desligando. Então é por isso que eu gosto de colocar o uso, porque na planta, quando vai para um engenheiro eletricista, ele consegue saber o que a gente está pensando em usar, o que a gente vai ligar naquele ponto. E aí a abreviação do uso é uma contração, né? Uma abreviação mesmo disso aqui, do uso que está em cima, para que a gente consiga fazer as anotações e sair uma abreviação, para o texto não ficar tão grande. Às vezes, quando eu puxo a seta, fica lá, lava-roupa, porque a gente consegue puxar essa alturinha aqui. Mas se eu for usar ali agora anotações dentro do plugin, a gente consegue ter uma abreviação que fica bem legal também, né? E dá para ter uma noção bem legal. Essas opções aqui de ocultar legenda, elas vão estar em todos os bloquinhos, tá? Mostrar situação, sim e não. Lá naquele nomezinho lá em cima vai ser mostrado sim ou não o nome da situação. Então, por exemplo, eu botei sim, apareceu lá novo. Se fosse remover, apareceria remover lá. Fica a critério de vocês quererem usar ou não. Esse aqui já é de bloquinhos mais antigos, então ele permaneceu aqui. Mostrar o uso, em que você colocar aqui em uso, ele vem pra cá, então eu acho bem legal mesmo. Em vista e quer puxar, quer marcar o que é cada coisa, você já vem automático, tá? Lá no layout você consegue puxar isso aqui automático daí. O tipo de suporte, né? Então, se é caixinha 2x2, se é 4x4, se você quiser colocar, consegue também. A altura, né? Então, vem a alturinha escrita aqui. E o contar no relatório. Por quê? Eu já expliquei isso em outra aula, vou repetir aqui para reforçar. Às vezes a gente quer trocar a capinha de algumas coisas, né? A gente quer trocar ali o suporte, botar algo mais bonito. Às vezes botar um decorativo, um dourado, um prata. E aí não precisa comprar tudo. Porque muitas coisas ficam por baixo, né, de móveis, que vai ser tampado, que não vai ser usado e tudo mais. Caso você queira especificar e comprar só algumas coisas, você coloca aqui os que você quer. Se ele não vai ser usado, se não precisa comprar o acabamento, você coloca como não contar no relatório, e aí ele não sai na listagem, aí o pessoal não precisa comprar o acabamento, tá? Daí, no caso, a planta fica igual, porque o eletricista precisa deixar na obra aquele ponto que a gente vai precisar ligar. Nem que seja na marcenaria, nem que seja depois ali numa tomadinha de móvel. Mas caso você coloque tudo, às vezes não é bom comprar tudo, ou eles precisam ficar devolvendo depois. Então eu coloquei essa função aqui para isso, tá? Para vocês saberem diferenciar. Do bloco geral é isso. Seguindo aqui, a gente tem a parte do bloco que eu chamo de bloco de ponto alerta, que ele fica essa parte de campainha, cigarra e sensor de presença. E são bloquinhos que não fariam sentido, por exemplo, eu deixar aqui no geral, porque a gente usa pouco. Tipo, a cigarra, às vezes no projeto vai ter uma cigarra, duas. Então, eu não queria repetir isso aqui muito em outros blocos, porque a gente não usa, por exemplo, a cigarra junto com uma tomada. Então, eles são individuais mesmo. O sensor de presença, né, ele também é diferente de todos os outros. E aí tem a campainha, né, que ele é semelhante ao minuteira, só que o minuteira, ele fica contando e ele volta, né, a campainha, ao clicar, ela vai emitir um som lá na cigarra, né, no circuito ali da cigarra. Então, ele ficou aqui separadinho. Depois, a gente tem o bloquinho de comunicação, onde tem blocos de elétrica que são mais diferentes. Então, o pessoal foi pedindo, aí a gente foi sempre acrescentando. Então, tem interfone interno, né? Tem interfone externo, tem termostato, teclado de alarme, painel de controle de casa inteligente, então aquele computadorzinho, aquele tablet que fica, persiana, então quando a gente quer colocar uma persiana, a janela, né, que tem a persiana embutida, normalmente eu identifico com esse aqui, boto do ladinho da janela,
puxo uma setinha e explico, ó, essa janela precisa ter um ponto que ela vai ser automatizada. E também roteador. Por que eu gosto de colocar o ponto de roteador? Para o pessoal se localizar, para poder trazer os pontos certos nos lugares certos. Porque na planta a gente tem os dados, só que às vezes a gente quer colocar que venha dados e que tenha o roteador ali. Então eu acabei especificando quando eu quero que o roteador fique em determinado local, né? E também tem o roteador de teto, né? E diferente de dados, quando eu peço dados, só fica o cabo. Quando eu peço roteador, é porque eu quero que o pessoal coloque de fato, né, instale ali naquele local o roteador, só para o cliente saber e para quem vai pegar o projeto poder montar ali toda a lógica, né, toda a parte de redes. As outras aqui de baixo são iguais, então você vai definir o ambiente. O uso dele aqui eu botei até automático e a abreviação, aí você coloca a abreviação que você quer. Depois aqui a gente tem um bloco que ele é elétrico, de parede, como se fosse uma saída de fio para coisas aleatórias. Coisas que são fora do convencional. Por exemplo, às vezes você quer colocar uma persiana, às vezes você quer colocar uma cortina automatizada, o motorzinho da cortina. Você pode colocar com ele, especificar lá que é ponto para cortina, né? O alheiro elétrico, eu também já usei ele. Então, essas coisas que são mais diferentes, que a gente precisa que o pessoal deixe só a saída do fio mesmo, né? Sem aquela caixinha. Podemos usar esse aqui, uma cor diferente aí, para poder destacar no meio de tantas coisas que a gente tem. Aqui na parte de piso, a gente tem ponto elétrico de piso, que tem aqui a tomada, aquela que é inox, né, que geralmente é a que se coloca em piso. Aqui tem uma marcação de piso, no caso, que a gente representa no chão, mas ele é de teto, então coifa, ilha, né, precisa de um ponto lá no teto, eu uso esse aqui mesmo que se marque no chão, porque quando a gente passa o corte e faz a planta, tudo está marcado no chão, então, por isso que é esse aqui, só que eles são diferentes, né, o redondinho é de teto e o quadradinho é de piso. E a gente tem uma variação aqui que é super nova, que é balizador de piso. Esse bloquinho aqui ele aparece tanto na elétrica quanto lá na planta de iluminação. E aí você pode demarcar onde você quer colocar a iluminação de piso e colocar em cima dele um bloquinho balizador que você está usando, né? Seja de hastezinhas, seja de embutidos e tudo mais. Então você usa ele para marcar e usa o bloquinho do modelo que você quer de balizador. Ele é realmente um marcador de iluminação que fica no... E aí, lembrando, ele aparece nas duas plantas. Já falando sobre ele, que eu já emendei aqui em iluminação, a gente tem aqui o bloquinho que tem a arandela, e eu já deixei uma arandela pré-configurada aqui, uma arandela preta, que normalmente a gente usa, né? Às vezes muda o facho de um para o outro, mas no projeto a maioria das vezes eu represento assim, pretinha. Lembrando que ao entrar a gente consegue identificar aqui algumas opções, tanto em legenda quanto no suportezinho. Inclusive, aqui também tinha, eu acabei esquecendo de falar, que quando você seleciona o bloquinho de elétrica, e todos eles, tá? Todos eles têm opções. A gente entra aqui, ó, tem a opção de virar ele de deixar ele, né, na orientação vertical ou horizontal, determinar o afastamento da parede, então se ele tá vindo para frente de painel, e trocar a corzinha também da tampa por aqui. O de alerta, a mesma coisa, esses outros aqui diferente também, então todos eles aqui vão ter opções no suporte também. Inclusive, aqui na iluminação, né, já que a gente estava falando de iluminação, existe tanto o LED saída de fio, quanto o LED caixinha. Deixa eu botar aqui no novo, que ele vai ficar mais acesinho. Quando a gente entra aqui dentro dele, a gente pode especificar horizontal e também escolher o tipo de caixinha. Em área externa, a gente escolhe essa octogonal. E você coloca aqui também o afastamento da parede. E aí, a diferença desse bloco aqui para esse outro aqui do lado, e aí, né, às vezes as pessoas me perguntam. E aí, às vezes... E aí, E aí, às vezes, as pessoas me perguntam qual a diferença, né, entre os dois. Porque aqui dentro desse aqui, ele também tem arandela. E ele também fica com a mesma cor. É que aqui eu não especifiquei nenhum pronto, né? Quando eu sei que é área externa, eu uso esse aqui. Mas às vezes eu sei que é uma diferente, eu quero botar uma decorativa. Então eu acabo usando esse aqui. E aí coloco o guiazinho de iluminação lá da parte de iluminação aqui dentro, especifico qual é a luminária e coloco meu bloquinho de luminária. No caso, eu vou até fazer aqui com vocês. Já vou aproveitar que a gente tá falando sobre isso. Deixa eu puxar ele aqui pro lado, ó. Por exemplo, como é que eu faço? Tô aqui com minha arandela, vou especificar ela aqui que é a 1,40, por exemplo. Depois eu vou entrar, então, no meu bloco dinâmico, vou pegar aqui a guia base,
e vou colocar guia base aqui em cima dele. Vou ajustar ele aqui, ó, depois que ele estiver posicionado certinho. Vou entrar aqui dentro dele e vou soltar o meu bloquinho aqui, por exemplo, sei lá, eu desenhei aqui a minha arandela, tá? Como se eu tivesse pego uma arandela lá no 3D Warehouse. Então, vou colocar ele aqui na medida certinho, aí eu deixo tudo bem centralizadinho, ó. Por exemplo, essa aqui é a minha arandela. E aí eu venho aqui e especifico que arandela é essa aqui. Então, isso aqui vai sair na planta de iluminação e eu vou ter também aqui atrás o ponto, tá? Eles ficam soltos assim, e aí assim, claro, eles são independentes. Se você mudar aqui, você vai precisar... Opa! Se você mudar aqui, você vai precisar botar esse aqui lá pra baixo de novo, tá? Então, eles ficam meio independentes, mas eu acho que é bem tranquilo, porque tudo vai estar num bloquinho certinho. E aí, assim, eu quero sempre usar esse aqui. Você pode salvar isso aqui e salvar nos personalizados, se é uma arandela que você sempre usa. Diferentemente dessa aqui, que eu já deixei pré-configurada. Então, essa aqui, se você muda aqui a altura, ela até acompanha. Caso você queira, você pode até trocar aqui dentro. Então, você vai entrar aqui, ó, se quiser fazer um personalizado desse aqui, você pode fazer também, né? Se você entrar aqui dentro dela, ó, vai ter aqui o guiazinho, ó. Então, você muda aqui, troca aqui esse bloquinho, e aí salva como personalizado, e aí ele até vai acompanhar. Tem as duas formas. Eu deixei um aqui mais genérico para vocês e deixei aqui o pronto. Eu uso muito esse genérico aqui pro ponto de LED de marcenaria, que é o amarelinho aqui, né? Saída de fio aqui, ou a caixinha. Então, eu uso muito esse aqui. E também tem o balizador de parede, que ele também é roxinho, igual esse do piso, para colocar balizadores na parede, às vezes aqueles embutidos e tudo mais. Depois aqui, a gente tem a opção do cano de passagem, né? Quando a gente quer botar a televisão com as tomadas embaixo. Então, você consegue ajustar aqui tanto a altura baixa quanto a altura alta. Ele é dinâmico, ele fica ali por dentro da parede. Você pode especificar, vai puxar a setinha lá, já vai estar o tamanho certinho que você especificou. A pedido de muitos, ponto de carregador de carro, então eu já deixei até a maquininha aqui para poder deixar no 3D certinho. A gente tem aqui ponto de detector de fumaça e Splinker, que é para projetos de prevenção de incêndio. Tem aqui um ponto de teto que tem algumas outras coisas, como câmera, sensor, exaustor de banheiro, né? Aquele que fica quando não tem janela no ambiente, por exemplo. O ponto de roteador, que eu uso muito, e de caixinha de som. Esses blocos aqui, eles aparecem tanto na planta de iluminação quanto na planta de elétrica, porque eles precisam estar nos dois. Planta de iluminação, a gente precisa ver onde está posicionado, porque às vezes a gente quer conectar ali, alinhar com as luminárias, e também, como são pontos do teto, normalmente o eletricista está fazendo o teto, está colocando ali a caixinha de som do lado de uma luminária, para eles saberem tudo certinho. Então, esse conjunto aqui, ele aparece nos dois, tá? O projetor de teto, e agora, por último, a gente também colocou o ventilador. Vindo aqui um pouquinho mais pro lado, a gente também tem aqui quadro de distribuição, onde vocês conseguem colocar a medida dele, tanto largura quanto altura, e o restante igual a todos eles. E a gente também tem aqui ar-condicionado, então a gente tem 4 vias, aquele ar-condicionado cassete de uma via, e o ar-condicionado convencional de parede, sendo que a gente consegue trocar aqui o BTU, ele muda automaticamente, e também tem aqui o campo personalizado, se você tá aí com um ar-condicionado diferente e não se encaixa ali nas medidas. Mas essas referências aqui de medida eu peguei tudo da LG, se eu não me engano. Então eu entrei lá no site, peguei certinho a altura, largura, profundidade de todos eles, desses 9.000, 12, 18, 24 e 30, para poder ter um padrão. E a gente tem aqui atrás também uma máquina condensadora, caso você queira especificar aí no seu projeto. E aí, assim, a partir desse geral aqui que a gente tem, que são esses os blocos, tá? A gente tem todas essas variações aqui. Então, aqui nada mais é do que blocos lá que já foram configurados. Então, eu já especifiquei aqui que, por exemplo, é pia, que é para aquecedor, que é para uma lava-louça, que é para o micro-ondas, torre quente e assim por diante. Então, aqui eles estão só configurados e aí eles estão na pastinha, eles não sobem aqui nos blocos padrões. Aqui nos padrões tem apenas esses aqui da frente, só que eles estão na pastinha e se você quiser, você copia eles e coloca lá no personalizado, tá? Para ficar aqui na parte de baixo, para não misturar. Então, eu acabei deixando assim, tipo, só os padrões mesmo aqui em cima, porque quando eu quero um novo, eu venho aqui, pego aqui, e aí fica tudo separado. Dúvidas gerais que várias pessoas perguntam. Posso mudar a cor, Fran?
Você pode mudar a cor. A única questão é que, onde eu indico você trocar a cor? Nesse arquivo, porque daí ao trocar a cor de um, você troca a cor de todos, e aí você salva esses aqui novamente por cima ali nos personalizados. Lembrando que ao importar duas cores com o mesmo nome, sendo diferentes, às vezes o Sketch ele não entende muito bem, às vezes ele duplica, aí às vezes pode dar erro, os bloquinhos podem ficar brancos. Bastante gente relata que o bloquinho ficou branco. É porque ele perdeu a referência de cor. O SketchUp anda bem ligeirinho, assim, que ele tá duplicando, às vezes ele coloca o número 1 do lado da cor, e aí às vezes fica branco. Então, quando acontecer isso, assim, de o bloquinho ficou todo branco, não pinta mais. Você vem aqui em materiais, vai aqui na casinha e vê se, por exemplo, esses aqui que são né, a abreviação de elétrica, não tem aqui o 1, né, depois, se caso tivesse assim um 1, ó, assim, ele já vai dar erro. Então, você vem e tira um 1, aí deixa ele só assim, ó, sem aqueles 1, sem o número, sem hashtag do lado, tá? Você dá uma olhadinha aqui, ó, iluminação também, às vezes ele pode acrescentar aqui algum item, algum número, e aí pode dar erro, tá? Boa parte dos erros que acontecem com cor é isso. Então, se você trocar a cor dele também, pode ser que você tenha problemas aí com as cores. Então, assim, você pode trocar, mas saiba que eu indico você trocar aqui e salvar tudo daqui. Então, faz lá uma pastinha nova e coloca todos eles trocados de cor e sempre puxa daquela pastinha. A cor de acabamento, aqui também coloquei alguns acabamentos. Caso vocês queiram trocar, né, é só copiar essa cor aqui e colocar lá. Mas, normalmente, eu digo que eu entro aqui e eu acabo escolhendo a cor aqui da caixinha, ó, e eu venho aqui e troco por aqui. Quando eu quero trocar num projeto todo, ó, aí eu troco todos eles e eles trocam todos juntos, tá? Mesmo aqui estando Orion branco, eu faço muito isso aqui, eu troco ele por aqui. É claro que se eu quero que um ambiente seja diferente, eu preciso vir e trocar dentro da caixinha. Daí você vem, entra aqui, ó, e muda aqui no suporte a corzinha dele. Aí ele só fica esse aqui e também não dá problema. Mas quando você tá trocando todos eles, né, todos os acabamentos da casa toda, você pode fazer como eu fiz ali, trocando o material direto. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo, que eu puxei aqui agora e eu lembrei, é o quê? Os bloquinhos, eles não são verdes assim, né? A gente tem aqui na frente a parte de legenda vista, tá vendo? Se eu apagar, a legenda vista é só a corzinha que fica por cima. Ele não pinta o bloco, ele pinta só uma camadinha que eu coloquei por cima, para que em vistas, em cenas que você quer fazer, por exemplo, para mandar para o cliente, você não vai mandar tudo verde, tudo laranja, você manda assim, então você deixa essa etiquetinha aqui apagada. Todos eles aqui são bem separadinhos por etiquetas. Por exemplo, eu até criei aqui algumas plantas para a gente conferir, ó. Na planta técnica, ó, todos os bloquinhos eles ficam ativos, tá vendo? Então, todos eles estão ativos. Se eu venho para a planta de iluminação, ele só fica na planta de iluminação o que de fato interfere em iluminação, que são interruptores, os bloquinhos que estão no teto, né? Então, o ventilador de teto impacta no forro, ele aparece aqui, o balizador, porque é de iluminação, essa caixinha aqui também, que fica tudo no teto, e o projetor. Tá? E em forro, que é ao contrário, ele também vai aparecer. Aparece a parte de ventilador, aparece a caixinha de som e o projetor de teto. E aí toda a parte de iluminação, que é o segundo setor aqui do bloco, né? Então tudo isso aqui também aparece. Mas eles trabalham assim juntos e foi por isso que eu também juntei tudo agora em um plugin só, que ele tá bem redondinho, tá tudo funcionando assim, ó, um chuchuzinho que faz as plantas assim automaticamente muito rápido. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre os bloquinhos de pontos técnicos, pontos elétricos, hidráulicos, iluminação e outros que a gente tem, só deixar aqui nos comentários, me avisa no privado, por e-mail, lá no WhatsApp, no suporte do WhatsApp. Você pode me chamar se você tiver sugestões de bloquinhos. Franjo, eu uso muito esse bloquinho, não dá pra fazer dinâmico. Às vezes a sua necessidade é a necessidade de outros, e a gente faz sim, tá? A gente deixa tudo certinho. Eu faço, a gente coloca aí na biblioteca. Inclusive o de ventilador ali, faz uns 3 dias que pediram, não tem ventilador de teto. A gente fez um ventilador de teto para colocar aqui, pra estar no padrão, e aí tudo sair automatizado, tá bom? Então, é isso. Até mais!